Girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira do canal Meninas Espíritas. Está começando mais um vídeo cheio de perguntinhas maravilhosas pra vocês. Carol, responde! Mas antes aqui, de eu começar aqui a responder as perguntas que vocês mandam aqui nos comentários com a hashtag Carol Responde, clica no joinha aí, vai e já se inscreve no canal. Que aí quando eu soltar vídeo aqui com essas dancinhas loucas, vocês já serão notificados. Bom, e pra começar, vou responder a pergunta da Luana Cará, que ela falou o seguinte: Carol, amo seu canal. Obrigada. É possível que alguém que amamos e que já desencarnou esteja nos esperando do outro lado? Não só é possível, como na maioria dos casos é o que realmente acontece. Fica aqui que eu vou mostrar um trecho ainda nesse vídeo que comprova justamente isso, só que eu vou usar para uma outra pergunta. A próxima pergunta é da Ellen Kosher. Acho que é assim que fala. Carol, todas as pessoas, ao desencarnarem, vão para o mesmo lugar? Digo, a mesma colônia? Existem colônias diferentes para pessoas da mesma religião? E em relação a pessoas que não acreditam existir vida após a morte, elas, ao morrerem, demoram mais tempo para perceber que já não são mais pessoas encarnadas? Então vamos por partes. Primeiro, você perguntou se as colônias existem, se todo mundo vai para uma mesma colônia ou se existem várias. Sim, existem várias colônias. A gente brinca bastante com o nosso lar, mas nosso lar é apenas uma das colônias que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente tem outras colônias aqui no Brasil e outras mais espalhadas por todo o mundo, em todos os países. Quer um exemplo disso? Lá no livro Quando se Pretende Falar da Vida, que é um livro do Chico Xavier, ele traz mensagens de um jovem desencarnado que ele tem origem israelita, ou seja, um judeu, né, que tinha toda a família ali que seguia o judaísmo. E aí, olha o que ele fala. Isso vai se ligar com a primeira pergunta que eu citei lá da Luana. Se liga, Quando ele desencarnou, se liga o que ele falou. Seu desligamento do corpo diz que houve ajuda do seu avô, o Mosek Aron, a qual, ao pronunciar as palavras, tá em hebraico aqui que eu não vou conseguir ler, mas significa era um adeus, né? Tipo, adeus, tal, você se desligou. Foi quando ele se tranquilizou e ele conseguiu aí entrar num sono profundo e eles conseguiram fazer o desligamento dele do corpo. Ou seja, então ele, ao momento de desencarnar, o espírito dele foi recebido pelo avô dele. Depois de algum tempo, viu seu avô que o levou ao encontro de outros espíritos amigos para um recinto dedicado à oração no amplo educandário hospital. Esses amigos cantaram o hino Shalom Aleichem, ou seja, que é um hino hebraico, ou seja, dentro de uma colônia espiritual, num hospital ali onde as pessoas se recuperam. Era basicamente um hospital que recebiam pessoas de origem israelita. Ele veio saber depois que essa colônia espiritual era uma colônia que chamava Eretz Israel, ou seja, Terra de Israel, e se localizava lá. E aí o avô dele ainda fazia uma cerimônia chamada Seder, que é uma reunião e tal, que os judeus fazem para comemorar, né, a primavera da segunda noite de Páscoa judaica. A gente tem que lembrar aqui de uma coisa, galera. As pessoas que desencarnam, a maioria esmagadora não é espírita. Existe todo um respeito do plano espiritual para receber essas pessoas conforme as crenças que elas acreditavam. E no caso, por exemplo, de pessoas que você citou aí que não acreditavam em vida após a morte, elas também serão respeitadas e serão respeitadas aí no seu tempo para entender o que se passa com ela ali no plano espiritual, para mostrar que na verdade a morte é apenas uma passagem. A próxima pergunta é do Ian Senna, que ele diz o seguinte: em qual momento da gestação o espírito reencarna? Por que o espírito tem que esquecer sua vida passada? Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? E aí o espírito da verdade vai lá e responde:
A união começa na concepção, mas se completa se não no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito é designado para tomar determinado corpo. A ele se liga por um laço fluídico. Ou seja, na concepção tem toda uma preparação ali do plano espiritual, claro, com muito respeito. Esse relato você vai encontrar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, e aí ele fala como que acontece toda a ligação do espírito ali no momento da concepção, que é o quê? Quando o espermatozoide entra no óvulo. E aí ele se une totalmente ao corpo após o nascimento. Só que como o Espírito da Verdade disse, ele fica ligado com sabe, um fiozinho assim, um fiozinho de luz. E por que a gente esquece do passado? Porque simplesmente o esquecimento é um presente de Deus. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Porque pensa, às vezes a gente não sabe nem lidar com as tretas dessa vida aqui. Se perdoar, né? Esquecer o erro do amiguinho que fez com você ali, né? Na semana passada. Imagina a gente lembrar de todas as tretas de todas as vidas. Não ia dar certo, a gente ia ficar louco. Ou seja, cada vida é uma oportunidade única pra gente recomeçar de novo. Então assim, recomeçou, é zerado. Você vai trazer aí no seu espírito aquilo que você precisa, que são as suas aptidões, as coisas que você manda bem e tal. E o que você é na sua essência, suas qualidades, os seus defeitos, os seus vícios e as suas virtudes. O que você precisa hoje é focar em evoluir e ser uma pessoa melhor. E o seu passado não diz nada sobre você ou não determina nada sobre o teu futuro. Você que tem que fazer isso agora. Então por isso que a gente esquece. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e comente aí, ó, hashtag Carol Responde. E coloca a sua dúvida, quem sabe no próximo vídeo eu não estou aqui respondendo suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, beijos, tchau!